Canal Novel e Fanfic narradas. Fanfic Game of Thrones Sistema Modelo de Cavaleiros. Capítulo 226. O Palácio do Senhor do Mar. Lysion deixou a Piscina da Lua, atravessou a rua rapidamente e seguiu em direção à orla. Lá, embarcou em um pequeno barco preparado com antecedência. Usando telecinese, controlou a embarcação como se fosse uma lancha, guiando-a direto para as águas sob a ilha onde ficava o Palácio do Senhor do Mar. A ilha que abrigava o Palácio do Senhor do Mar ficava no canto nordeste de Bravos. Sua paisagem era dominada por penhascos íngremes, tornando-a um local inadequado para a maioria das construções. Entretanto, os construtores do Palácio do Senhor do Mar utilizaram esses penhascos, reforçando suas fundações sobre as faces rochosas escarpadas para criar um palácio suspenso no céu. Toda a estrutura ficava isolada na ilha, conectada apenas ao banco de ferro no lado sul por duas pontes em arco. Para uma pessoa comum chegar ao Palácio do Senhor do Mar, ela primeiro teria que passar pelas defesas fortemente guardadas do banco de ferro, navegar por suas inúmeras armadilhas e cruzar a ponte de pedra de alta altitude. De lá, ela precisaria passar pelo posto de controle no meio da ponte antes de chegar ao pátio frontal do palácio, que era guardado pelos guerreiros de elite conhecidos como a Guarda do Senhor do Mar. Mesmo que alguém conseguisse passar pela Guarda do Senhor do Mar, o Jardim Além era outro desafio formidável. Era o lar de uma vasta coleção de criaturas raras e exóticas de todo o mundo, a maioria das quais altamente perigosas e mortais, como a manticora. Somente após superar todos esses obstáculos era possível chegar aos aposentos pessoais do Senhor do Mar, localizados na encosta norte do palácio, o ponto mais alto de toda Braavos. De lá, era possível avistar não apenas toda a cidade, mas também o mar. Em tempos de guerra, esse ponto de observação servia como mirante mais estratégico. Lysion guiou o pequeno barco para as águas abaixo da plataforma de observação do palácio. Olhando para os penhascos íngremes e a fundação de pedra escarpada à sua frente, ele ativou o poder da runa do rei sem nome, formando a runa do dragão da tempestade. Um redemoinho surgiu abaixo dele, erguendo no ar enquanto ele disparava em direção à plataforma de observação. Em poucos instantes, ele alcançou uma saliência logo abaixo da plataforma e pousou no bico de uma gárgula de pedra. De pé sobre a gárgula, Lysion endireitou sua postura e espiou pelas frestas da grade de pedra que cercava a plataforma, examinando a cena lá dentro. Ele avistou cerca de 7 ou 8 guardas posicionados ao redor da residência do Senhor do Mar. Como estavam posicionados na encosta norte do penhasco, uma abordagem considerada impossível de escalar. A guarda do Senhor do Mar ali posicionada estava visivelmente relaxada em sua vigilância. Além dos guardas fixos, havia também uma patrulha rotativa de dezenas de guardas do Senhor do Mar que periodicamente saíam do claustro que levava aos aposentos do Senhor do Mar, realizando uma varredura na área antes de retornar para dentro. Lysion os observou por um tempo, memorizando seus padrões de patrulha e posicionamento. Assim que se certificou da rotina, enfiou a mão no bolso da cintura e retirou uma pequena esfera lacrada com cera. Esmagando-a entre os dedos, lançou um pó fino no ar. O pó flutuante, carregado pela brisa suave que ele conjurou, permaneceu disperso, porém controlado, fundindo-se perfeitamente ao fluxo de ar. Sob sua orientação, avançou em direção aos guardas parados e à unidade de patrulha que acabava de sair do claustro. À medida que o pó os cobria, os guardas apenas notaram uma leve mudança no cheiro ao redor, sem perceber que haviam sido capturados. Só quando a equipe de patrulha se aproximou do esconderijo de Lysion é que a droga fez efeito total. Um por um, eles desabaram onde estavam, mergulhando em um sono profundo e inabalável. Lysion saltou para a plataforma e, usando o mapa do Palácio do Senhor do Mar fornecido por Jaqna, avançou em direção aos aposentos do Senhor do Mar. À medida que avançava, continuou a esmagar mais esferas de pó para dormir, adicionando-as à brisa sob seu controle, permitindo que a névoa sedativa se espalhasse ainda mais à sua frente. Dentro do palácio, os guardas caíram como marionetes com os fios cortados. Alguns perceberam que algo estava errado, mas reagiram tarde demais, enquanto outros, tendo passado por algum tipo de treinamento de resistência, conseguiram resistir por um breve momento antes de sucumbir à inconsciência. Lysion interrompeu o uso do pó para dormir somente quando chegou à entrada do escritório do Senhor do Mar. Em vez disso, direcionou o pó restante para os jardins na frente do palácio. Dentro do escritório, o Senhor do Mar já havia notado os distúrbios lá fora. Ele não estava sozinho, mais de uma dúzia de guardas pessoais, incluindo o carro, estavam posicionados lá dentro, prontos para protegê-lo. Lysion se absteve de usar o pó dentro do estúdio por um motivo crucial. Se o Senhor do Mar o inalasse, ele também ficaria inconsciente. Dada a potência da droga, mesmo que Lysion o jogasse no mar, ele não acordaria. E um Senhor do Mar inconsciente não adiantava nada. Lysion precisava dele acordado para extrair informações. Sintonizando-se com o som da respiração deles, Lysion calculou o número de pessoas no estúdio e suas posições aproximadas. Assim que confirmou sua localização, deu um passo à frente e, sem hesitar, abriu as portas. O suposto escritório era, na verdade, uma pequena biblioteca. Fileiras de estantes estavam dispostas ordenadamente em círculos concêntricos ao redor da sala. No centro, havia algumas cadeiras e uma escrivaninha, dando ao espaço uma aparência esparsa, porém organizada. Naquele momento, o Senhor do Mar estava ao lado de sua mesa, com o espadachim-chefe Carro à sua frente.
Ao redor deles, uma dúzia de mestres da dança da água montava guarda, com suas longas espadas desembainhadas e firmemente seguras nas mãos. No momento em que viram Legion abrir a porta e entrar, uma onda de tensão se espalhou pelo cômodo. Todos sabiam exatamente quem ele era. Senhor do Mar Ferrego Antarion Legion se dirigiu ao homem de meia idade à sua frente, que estava um pouco acima do peso e cujos dedos estavam adornados com anéis. O escolhido Legion Tarran, respondeu Ferrego, reconhecendo a identidade de Legion. Legion lançou um olhar para os guardas ao redor e falou calmamente: guardem suas armas. Eu não sou seu inimigo. Se eu quisesse matá-lo, você já estaria morto. Isso não é uma ameaça, é simplesmente um fato. Seu olhar então se voltou para Ferrego, que se esforçava ao máximo para manter a compostura. Eu não queria te encontrar assim. Eu tinha planejado vir discretamente, sem alertar ninguém. Mas você simplesmente precisava agitar as coisas, expor minha presença, até mesmo enviar pessoas para me caçar. Sinceramente não sei o que você estava pensando. Você não me deixou outra escolha a não ser usar métodos mais diretos para te ver. Diga-me, você está satisfeito com o resultado? Ferrego se irritou com o tom condescendente, instintivamente querendo retrucar, mas nenhum argumento lhe ocorreu. Tudo o que Legion disse era verdade, ele havia provocado aquilo. Legion não perdeu tempo. Estou aqui pela armadura mágica que você possui. Ferrego suspirou. Eu sei. Eu soube no momento em que comprei. Então por que você comprou? Legion perguntou sem rodeios. Ferrego não teve resposta. Legion já estava farto de gentilezas. Leve-me ao seu cofre de tesouros. Vamos acabar logo com isso. Eu gostaria de ir para casa. O rosto de Ferrego escureceu ao ouvir o tom de Legion. Desde o dia em que se tornará Senhor do Mar, ninguém ousara falar com ele de forma tão imperiosa. No entanto, ele se viu incapaz de retaliar. Como Legion havia apontado, apesar de estar cercado por guardas formidáveis, ele não sentia nenhuma sensação de segurança. Guardem suas armas, ordenou Ferrego finalmente, respirando fundo para conter a frustração. Então, com um olhar para seu espadachim-chefe, continuou: Carro, você vem comigo. O resto de vocês, fiquem aqui. Com isso, ele se afastou do círculo protetor de seus guardas. Carro seguiu imediatamente. Ao passar por Legion, sua mão instintivamente se dirigiu à lâmina curva em sua cintura. Ele estava claramente considerando se conseguiria derrubar Legion com um único golpe decisivo àquela distância. Legion, totalmente ciente da intenção de Carro, expôs deliberadamente seus pontos vitais como se estivesse completamente indefeso. Carro hesitou. No fim, conteve-se, não porque tivesse percebido a manobra de Legion, mas porque se atacasse e falhasse, as consequências recairiam sobre o Senhor do Mar. Um verdadeiro guarda-costas não agiria de forma tão imprudente. O grupo entrou por uma porta escondida e desceu uma ampla escada em espiral, chegando às câmaras subterrâneas do Palácio do Senhor do Mar. Lá dentro, cerca de 50 guardas do Senhor do Mar, vestidos com armaduras de placas completas e empunhando machados longos, montavam guarda. Assim que Ferrego entrou, todos se curvaram em uníssono. Ferrego fez uma pausa, pensativo, e então se virou ligeiramente para olhar para Legion, como se estivesse pensando se aqueles homens conseguiriam dominá-lo. No final, ele descartou a ideia. Lembrou-se do método que Legion usará para incapacitar os guardas do palácio, algum tipo de toxina. Se Legion tivesse mais, não importaria se houvesse 50 guardas, ou mesmo 100 ou 1000, todos cairiam com a mesma facilidade. Com essa percepção, Ferrego abandonou qualquer esperança de resistência. Não havia sentido. Ele não tinha escolha a não ser cooperar. O grupo avançou pelo palácio subterrâneo até chegar ao seu extremo mais distante. Ali, uma enorme porta de bronze se erguia diante deles, com 4 metros de altura e 6 de largura. Sentados de cada lado da entrada, havia vários cegos, cada um posicionado ao lado de uma grande haste de empurrar com rodas que lembrava um mecanismo de moinho. Ferrego deu um passo à frente e retirou uma caixa hexagonal de suas vestes. Começou a ajustar uma série de pequenos botões em sua superfície, fazendo com que dentes afiados e de formato irregular se projetassem de dentro, formando uma chave com configuração única. Ele se aproximou da porta, inseriu a caixa no buraco da fechadura e ajustou cuidadosamente as maçanetas, certificando-se de que cada dente se encaixasse no ângulo correto. Uma a uma, as engrenagens se alinharam dentro da fechadura. Assim que a chave foi totalmente inserida, Ferrego tocou um pequeno sino embutido na porta de bronze e deu um passo para trás. Os cegos, ouvindo o sino, imediatamente se levantaram. Cada um deles estendeu a mão, agarrou as grandes hastes de empurrar com rodas e começou a girá-las, algumas no sentido horário, outras no anti-horário, como animais de carga girando uma mó. Uma série de cliques mecânicos ecoou de dentro das enormes portas de bronze, seguidos pelo som lento e rangente de seus pesados painéis se abrindo. No momento em que as portas se abriram, lamparinas de óleo de baleia se acenderam, acionadas pelos intrincados mecanismos do cofre. Sua luz bruxuleante iluminou a vasta câmara do tesouro, revelando fileiras de vitrines repletas de riquezas requintadas. Os olhos de Legion percorreram a coleção, vasos de porcelana do dourado Império Celestial de Iti, joias com pedras preciosas da Baía dos Escravos e uma variedade de artefatos estranhos e antigos. Eram os tesouros acumulados pelos senhores do mar, ampliados a cada geração.
Embora contribuir para o cofre fosse simples, retirar qualquer coisa exigia um processo árduo, o que resultava na expansão constante de seu conteúdo. Em termos de valor, a riqueza ali armazenada não estava muito distante do que se encontrava no próprio banco de ferro. No entanto, embora a vasta fortuna pudesse ter tentado qualquer pessoa comum, no momento em que as portas se abriram, não foi o tesouro que chamou a atenção de todos. Exceto de Legion, foi o frio repentino e de gelar os ossos. Uma onda de ar gélido saiu do cofre, espalhando-se rapidamente pela câmara subterrânea. Em instantes, todo o espaço foi tomado por um inverno anormal, e a temperatura despencou. Eles rapidamente perceberam que o cofre do tesouro do Senhor do Mar havia se transformado em uma câmara congelada. Uma névoa branca pairava no ar e uma espessa camada de gelo cobria o chão. O que está acontecendo? Os olhos do Lorde do Mar Ferrego se arregalaram em choque, sua voz carregada de descrença. Legion, no entanto, permaneceu completamente imperturbável. Ele conseguia sentir a presença inconfundível da magia da runa do dragão congelado no ar gelado. Sem hesitar, ele deu um passo à frente, caminhando em direção ao cofre do tesouro, em direção à fonte da magia. Atrás dele, Ferrego hesitou. Lançou um olhar rápido para as portas de bronze ainda abertas, com um brilho de contemplação nos olhos, talvez considerando uma alternativa. Mas, no fim, ele reprimiu o pensamento. Havia algo enervante em Legion, algo além da compreensão. Ele não fazia ideia de quais outras habilidades Legion possuía e suspeitava que mesmo que fechasse as portas e o prendesse lá dentro, Legion encontraria uma saída. Se isso acontecesse, não haveria chance de negociação, apenas inimizade sem fim. Relutantemente, ele deixou a tentação escapar e seguiu Legion até o cofre. Enquanto eles caminhavam mais para dentro, Ferrego não pôde deixar de se perguntar como Legion sabia exatamente onde a armadura mágica estava armazenada. Antes que ele pudesse fazer a pergunta, eles chegaram ao seu destino. Ali, envolta em uma espessa camada de gelo sólido, estava a armadura mágica. Mesmo com a geada obscurecendo o ar, Legion conseguiu distinguir o desenho completo da armadura. Assim como os rumores descreviam, o exterior era incrustado com uma infinidade de pedras preciosas, fazendo com que parecesse excessivamente opulento, a ponto de ser extravagante. Assim como os padrões e runas de dragão esculpidos na armadura do cavaleiro banido na estátua do deus da tempestade. As marcas nesta armadura foram extensivamente alteradas. As modificações introduziram inúmeras quebras e falhas, despojando as runas de seu poder original e reduzindo-as a mera ornamentação. A verdadeira fonte da magia da armadura estava em outro lugar. Incrustada em sua placa peitoral havia uma placa sólida de aço valeriano, na qual uma runa do dragão congelado totalmente intacta havia sido gravada. Um olhar e Legion entendeu. Os ferreiros de Coor haviam apenas copiado a aparência da armadura do cavaleiro banido. A magia, no entanto, fora retirada diretamente do colar de runas do dragão congelado, um artefato de sua própria criação, originalmente criado para os gigantes de pedra. A principal diferença era que os gigantes de pedra eram uma raça inerentemente mágica. Seus corpos se ajustavam naturalmente à energia mágica, permitindo-lhes regular o poder congelante da runa. Com eles, o colar mantinha um equilíbrio delicado, impedindo o acúmulo excessivo de gelo. Os artesãos e feiticeiros Kororic, no entanto, adotaram uma abordagem muito mais rudimentar. Em vez de compreender sua função, simplesmente incorporaram a runa a uma armadura, sem qualquer consideração pelo equilíbrio mágico. O resultado? Um acúmulo contínuo de energia congelante, que agora transformará o cofre em um crescente epicentro de frio. E isso foi só o começo. Com o passar do tempo, a magia da runa continuou a aumentar, expandindo o efeito de congelamento cada vez mais. Se não fosse controlada, era perfeitamente possível que todo o cofre subterrâneo do tesouro acabasse envolto em gelo sólido. Mas nada disso interessou Legion nem um pouco. Seus pensamentos estavam em outro lugar, imaginando onde estaria sua armadura mágica. Capítulo 227. O Caixão de Cristal. O Senhor do Mar Ferrego ficou surpreso com o estado da armadura encantada. Ele nunca imaginou que deixá-la no cofre do tesouro por um tempo a transformaria em um bloco de gelo. A curiosidade falou mais alto e ele estendeu a mão para tocar o gelo. Mas Legion imediatamente o interrompeu com um tom severo ao alertá-lo. Se você quer morrer, vá em frente e toque nele. Ele então apontou para o rato, cujo corpo já estava parcialmente envolto em gelo. Parecia que a criatura havia tocado o gelo com um focinho e estava completamente congelada. À medida que o gelo continuava a se expandir, ele gradualmente envolveu o resto do corpo. Ao ver isso, Ferrego estremeceu e rapidamente retirou a mão. Virou-se para Legion e perguntou: por que isso está acontecendo? Porque os artesãos e feiticeiros de Coor adulteraram o design da minha armadura sem permissão e tentaram replicar minhas runas mágicas. O que levou à perda de controle sobre o encantamento. Legion olhou para Ferrego e acrescentou: esta armadura não é minha, é apenas uma imitação grosseira. Quando o povo de Coor a vendeu para você, eles lhe contaram alguma coisa sobre ela. A expressão de Ferrego se obscureceu. Ele não esperava que a armadura pela qual pagará uma fortuna não passasse de uma imitação de má qualidade. Sua frustração com os artesãos Kororic aumentou, e ele não tinha intenção de protegê-los. Em voz baixa, ele disse: Balon da casa Soyad me disse que estavam trabalhando em outra armadura encantada, uma supostamente superior a esta. Ele disse que se eu a quisesse, eles a ofereceriam a mim primeiro. Legion ficou em silêncio por um momento antes de explicar. Há alguns anos,
Encomendei ao Magister Ilírio de Pentos a busca de artesãos em Coor para forjar um conjunto de armadura encantada para mim usando apenas aço valeriano. Eu mesmo forneci o projeto. Cerca de 10 ou 11 meses atrás, fui informado de que a armadura estava pronta. Ilírio providenciou uma escolta para trazê-la de volta, mas um mês depois, recebi a notícia de que a escolta havia sido emboscada por invasores Dothraki. Todos foram mortos e tudo, incluindo a armadura, foi roubado. Mais tarde, Ilírio iniciou uma investigação e descobriu que nenhum Calazar Dothraki conhecido havia assumido a responsabilidade pelo ataque. Além disso, pouco depois do incidente, a Casa Soyed, as mesmas pessoas encarregadas de forjar a armadura, contatou secretamente alguns Dothraki. Pouco depois, eles enviaram uma delegação a Braavos para se encontrar com você, e logo depois disso, você anunciou que havia obtido uma armadura encantada. Ao ouvir isso, Ferrego não pôde deixar de xingar o Cororik baixinho. Então disse, então você suspeita que sua armadura de aço valeriano acabou em minhas mãos, e é por isso que veio me ver. Ligion balançou a cabeça. Não. Na verdade, lá em Pentos, eu já tinha imaginado que a armadura encantada em sua posse não era minha. Ilírio mandou investigar e até interrogou aqueles que compareceram à demonstração da armadura. Com base nas descrições, percebi que não era a mesma que a minha. Ferrego lançou-lhe um sorriso irônico. Se você já sabia, por que veio até mim? Ligion deu de ombros. Mesmo tendo quase certeza, eu precisava ver com meus próprios olhos. Além disso, havia uma chance de você ter alguma pista sobre a minha armadura. Ferrego respirou fundo, reprimindo a irritação, antes de dizer, você tem razão. Tenho uma pista que pode ser útil para você. Ele hesitou por um instante, considerando se deveria usar essa informação como moeda de troca para fechar um acordo. Mas no fim decidiu não fazê-lo. Ligion era muito encrenqueiro, e era melhor se livrar dele o mais rápido possível. Então, em vez disso, simplesmente disse, pelo que eu sei, a Casa Soyed mantém um bando de invasores Dothraki especializados em atacar caravanas mercantes, disfarçando seus ataques como saques típicos Dothraki. A expressão de Ligion endureceu. Você está dizendo que os chamados Dothraki que atacaram a escolta eram, na verdade, homens contratados pela Casa Soyed? Ferrego balançou a cabeça. Eu nunca disse isso. O senhor chegou a essa conclusão sozinho, Lord Ligion. Se quiser provas, terá que ir pessoalmente a Coor. Afinal, só vendo em primeira mão o senhor pode ter certeza, não acha, Lorde Escolhido? Ao ouvir Ferrego responder com suas próprias palavras, Ligion riu e assentiu. Você tem razão. Uma viagem a Coor é necessária. Com isso ele se virou para sair do cofre. Mas, depois de dar apenas 2 passos, parou de repente e voltou a olhar para as profundezas da Câmara do Tesouro, onde se encontrava um notável caixão de cristal. Naquele momento ele se lembrou de algo, Mestre Gobet, as ruínas da antiga civilização de Sotórios e o caixão de cristal que havia sido transportado dessas ruínas. Lembrou-se de que, durante as negociações de paz entre Pentos e Braavos, o caixão havia sido presenteado ao Senhor do Mar de Braavos. Sem hesitar, ele se virou e caminhou em direção ao caixão de cristal. Seguindo de perto, Ferrego notou sua repentina mudança de atenção e sentiu uma pontada de curiosidade. Sem pensar 2 vezes, seguiu-o e logo os 3 estavam diante do caixão de cristal. Ferrego parou a 5 ou 6 metros do caixão de cristal e avisou Ligion, essa coisa é amaldiçoada. Chegue muito perto e você vai cair no feitiço dela. Mas depois de dar o aviso, ele se arrependeu. Percebeu que não deveria ter dito nada, deveria ter deixado Ligion ficar perto do caixão tempo suficiente para que a maldição se alastrasse. Ligion, no entanto, ignorou suas palavras e foi até o caixão de cristal, olhando para o antigo cadáver que jazia lá dentro. No momento em que o viu, compreendeu. A raça ancestral de que Mestre Gobet falará só podia ser a dos caminhantes brancos. A figura no caixão de cristal era idêntica aos seres espectrais da lenda, exceto por uma diferença crucial. Este cadáver parecia um ser vivo de carne e osso, ao contrário dos caminhantes brancos que mais pareciam fantasmas feitos de gelo. Sua atenção se voltou para as runas esculpidas na superfície do caixão. Todas eram mágicas, repletas de poder. Seu encantamento não apenas preservava o cadáver, impedindo a decomposição, mas também lançava uma maldição sobre aqueles que ousassem se aproximar. Para pessoas comuns, a magia dessa maldição poderia ter sido mortal. Mas para Ligion, no momento em que a energia penetrou em seu corpo, ela foi instantaneamente devorada pela runa do Rei Sem Nome. Você reconhece a raça dentro do caixão. Ferrego, parado a uma distância segura, observou a expressão pensativa de Ligion e arriscou um palpite. Ligion virou a cabeça para encontrar o olhar de Ferrego antes de assentir. Sim, ele é um caminhante branco. Tanto Ferrego quanto o carro, que permaneceram em silêncio durante todo esse tempo, ficaram perplexos. Não esperavam uma resposta tão surpreendente. Após uma longa pausa, Ferrego finalmente se recuperou do choque e desafiou. Como isso pode ser um caminhante branco? De todas as histórias que ouvi, caminhantes brancos são criaturas feitas de gelo e neve. Foi isso que você disse ao seu rei quando retornou a Westeros de além da muralha. Ligion esclareceu. Ele é um caminhante branco, um pouco antes da transformação. Ferrego hesitou antes de falar novamente.
Então o que você está dizendo é que há muito tempo, esta raça governou o mundo, construiu muitas das estruturas antigas que hoje consideramos maravilhas, e suas maiores figuras se tornaram os deuses que veneramos hoje. Então, no auge de sua civilização, eles abandonaram tudo, viajaram para a terra do inverno eterno e se transformaram nos inimigos de toda a vida, os caminhantes brancos. Ele soltou uma risada seca, seu tom carregado de sarcasmo. Honestamente, Lord Legion, sua versão dos eventos parece uma peça mal escrita de um dramaturgo de terceira categoria. Claramente, Ferrego estava familiarizado com os escritos do mestre Gobet, que narravam uma civilização perdida que havia deixado para trás a maioria das maiores ruínas do mundo. Seja em Westeros, Essos ou mesmo Sotorius, existem lendas da longa noite e do inverno eterno, disse Legion calmamente. Se essas lendas são mais do que meras histórias, se a verdadeira longa noite foi ainda mais cruel do que as lendas afirmam, com o frio engolindo toda a vida e se tornando o governante absoluto do mundo, então me diga, o que poderia sobreviver em tal ambiente? A expressão de Ferrego tornou-se sombria. Ele quase conseguia ver as nevascas do mar tremendo consumindo Braavos, congelando a cidade, assim como o cofre do tesouro à sua frente fora envolto em gelo. Carro que permanecerá em silêncio, estava agora perdido em pensamentos. Ele seguiu o raciocínio de Legion até a conclusão natural, e quando finalmente falou, sua voz estava rouca de desconforto. Eles tinham que se tornar parte do próprio frio, assim como os caminhantes brancos. Suas palavras ecoaram pelo cofre. Ferrego estremeceu involuntariamente e lançou um olhar temeroso para o caixão de cristal. Como se esperasse que o cadáver lá dentro fosse ressuscitar a qualquer momento. Tendo confirmado a conexão entre a civilização antiga e os caminhantes brancos, Legion não viu motivo para se demorar. Sem dizer mais nada, virou-se e caminhou em direção à saída do cofre do tesouro. Ao ver Legion partir, Ferrego correu para alcançá-lo, ficando logo atrás dele como se o cofre do tesouro estivesse cheio de perigos invisíveis e somente a presença do escolhido pudesse garantir sua segurança. Ao sair do cofre, Legion parou e olhou para o caixão de cristal, agora parcialmente escondido pelas prateleiras de exposição. Embora permanecesse intacto, havia algo estranho nele. Ele não se deteve no pensamento por muito tempo. Quando as enormes portas de bronze se fecharam lentamente atrás dele, seu desconforto momentâneo foi interrompido. Mesmo que houvesse um problema, não era problema dele, era a responsabilidade do Senhor do Mar de Braavos agora. Após retornar à superfície vindo do palácio subterrâneo, Legion estava preparado para partir. Ele não tinha intenção de permanecer mais no palácio do Senhor do Mar. Talvez porque o assunto tivesse sido resolvido e a armadura encantada preservada, Ferrego parecia muito mais à vontade. Embora Legion lhe tivesse causado algum constrangimento, ele percebeu que perder prestígio diante da encarnação escolhida por um deus não era uma grande vergonha. Então, ao instruir Carro a escoltar Legion para fora, ele também o convidou para comparecer à próxima celebração do Dia da Salvação dos Cantores da Lua. Mas Legion não tinha interesse em ficar mais tempo. Ele estava ansioso para retornar a Pentos e depois seguir para Coor, então recusou a oferta de Ferrego. Enquanto Carro conduzia Legion para fora do Palácio do Senhor do Mar, os guardas posicionados no arco demonstraram óbvia surpresa. Nenhum deles se lembrava de alguém como Legion ter passado pelo posto de controle para entrar no palácio. Carro, a primeira espada, não ofereceu nenhuma explicação. No entanto, assim que Legion partisse, era certo que os guardas do Senhor do Mar reavaliariam suas medidas de segurança. No mínimo, tomariam mais precauções contra venenos. Depois de deixar o Palácio do Senhor do Mar, Legion foi até a casa do Preto e Branco para se despedir de Jaqen, que lhe presenteou com uma adaga. A adaga era preta e branca, seu cabo e lâmina espelhavam-se em tons opostos, e seu design era altamente incomum. Embora não fosse forjada em aço valeriano, sua afiação rivalizava com a de qualquer lâmina valeriana. Além disso, era uma arma mágica. Legion conseguia sentir as flutuações de magia que emanavam dela. Jaqen explicou que a adaga era uma relíquia antiga, imbuída da bênção do sono eterno do Deus de muitas faces. Legion não sabia ao certo por que Jaqen lhe concederia um artefato sagrado do Deus de muitas faces, mas sabia que pedir não traria respostas. Então decidiu aceitá-lo sem questionar. Como sinal de gratidão, presenteou Jaqen com um colar de runa de dragão. Antes de deixar Braavos, Legion também parou no templo do Deus da Tempestade para se encontrar com sua alta sacerdotisa, Lyra, e a informou sobre seu encontro com Ferrego. No entanto, Lyra parecia muito menos interessada em política e muito mais preocupada com outra coisa, a apresentação de Legion na piscina da lua mais cedo naquele dia. Ela esperava que ele deixasse a partitura da peça que havia tocado para que se tornasse o hino oficial das futuras celebrações do Deus da Tempestade. Legion não esperava que sua apresentação improvisada no Moonpool se espalhasse pela cidade tão rapidamente ou causasse tanta sensação. Na ocasião, um grande número de bardos, cantores e músicos de todo o mundo estavam presentes. Muitos conseguiram se lembrar de fragmentos da melodia. Entre eles estavam a Filha do Crepúsculo e a Sombra da Lua, duas cortesãs renomadas por seu talento musical, que também haviam memorizado trechos da melodia. Mais tarde, tentaram reconstruir a peça e a tocaram em vários instrumentos. Embora a música ainda despertasse paixão em quem a ouvia, todos concordaram que não era nem de longe tão tocante quanto a apresentação original de Legion. Nesse momento, algumas pessoas se lembraram da outra identidade de Legion e se voltaram para o templo do Deus da Tempestade.
na esperança de que a sacerdotisa Lyra o convencesse a deixar a partitura para trás. Alguns até desejaram que ele documentasse as técnicas de tocar violino. Curiosa sobre que tipo de música poderia ter cativado uma cidade inteira, Lyra não perdeu tempo em fazer seu pedido assim que viu Ligeon. Naturalmente ele não tinha motivos para recusar. Deixou a partitura para trás, anotando cuidadosamente sua origem. Quanto às técnicas de violino, ele teria que anotá-las mais tarde, quando tivesse tempo. Ele poderia providenciar que alguém as enviasse para Braavos quando estivessem prontas. Capítulo 228. Euron aparece. Navegar para o sul a partir de Braavos durante esta temporada significava ir contra as correntes oceânicas, mas com ventos favoráveis, a viagem foi tranquila. Embora não particularmente rápida, levou 9 dias inteiros até que o navio finalmente chegasse a Pentos. Ao retornar, Ligeon havia planejado inicialmente partir para Coor imediatamente, mas um evento inesperado o fez mudar de ideia e ficar em Pentos por mais alguns dias. O motivo? Em poucos dias, um lote raro de ovos de viver seria leiloado em Pentos. Desde que leu sobre viver nos escritos de Malora, Ligeon ficou intrigado com a ideia de adquirir ovos de viver para chocar e domar. Seu objetivo final era criar uma cavalaria montada em Vivern. Embora os Vivern não tivessem a habilidade de um dragão de cuspir fogo e não fossem tão poderosos em combate direto, eles podiam voar e eram fortes o suficiente para carregar cavaleiros, mais do que suficiente para seus propósitos. Em suas táticas idealizadas, os cavaleiros de viver não se envolveriam em combate corpo a corpo direto, mas serviriam como batedores aéreos para o exército e como uma força de ataque de elite em cercos. Eles poderiam, por exemplo, transportar grandes quantidades de fogo vivo e jogá-lo de cima sobre fortalezas protegidas por muros altos ou posicionadas em redutos naturais. Infelizmente, apesar de seus esforços, ele nunca conseguiu obter ovos de viver. Vivern eram extremamente perigosos e nativos de Sotórios. Registros os descreviam como altamente territoriais, vivendo em grupos e guardando seus ninhos ferozmente. Roubar seus ovos significava enfrentar uma colônia inteira de Vivern, um feito incrivelmente difícil. De acordo com os escritos do famoso Septão Bart, alguns estudiosos acreditavam que os próprios dragões eram resultado da feitiçaria de sangue valeriana, uma criação híbrida derivada dos Vivern. Mesmo sem a capacidade de cuspir fogo, os Vivern ainda eram muito superiores em combate em comparação com as feras comuns. Depois de não conseguir comprar nenhum ovo, Ligeon chegou a considerar fazer uma expedição pessoal a Sotórios para obtê-los. Mas agora que alguém já havia trazido um lote de ovos de viver de Sotórios, não havia necessidade de perder tempo e esforço. Como um leilão exigia fundos, dinheiro seria naturalmente necessário. Embora Illyrio fosse rico por mérito próprio, Ligeon não tinha intenção de que ele pagasse a conta, nem planejava comparecer pessoalmente ao leilão. Em vez disso, ele foi até a filial da Guilda dos Mercadores Milagrosos em Pentos, instruindo seu gerente a representar a guilda no leilão. Quando estava prestes a sair, um pensamento lhe ocorreu e ele se virou para o gerente da filial. Sabemos quem conseguiu adquirir esses ovos de viver. Se eles conseguirem mais, talvez possamos estabelecer um acordo comercial de longo prazo. Duvido que eles estejam interessados em um acordo de longo prazo, respondeu o gerente. Quem trouxe esses ovos de viver é Euron Greyjoy. Euron Greyjoy? Ligeon ficou momentaneamente surpreso. Depois de todos esses anos escondido, ele finalmente ressurge? Por que ele viria de repente a Pentos para vender ovos de viver? Isso também nos envolve, explicou o gerente da filial. Euron tentou passar despercebido pelos degraus, mas foi descoberto pela frota da Aliança Kraken dos Três Mares. Uma escaramuça eclodiu. Ele afundou 2 dos nossos navios e matou dezenas de marinheiros. Mais tarde, Lady Asha interceptou o navio dele com o vento negro e o perseguiu desde os degraus até as águas de Pentos, afundando 3 de seus navios no processo. Silêncio sofreu muitos danos e se não tivessem chegado à costa a tempo, Asha poderia tê-lo liquidado completamente. Neste momento, a quilha do Silêncio rachou irreparavelmente, e ele precisa de um novo navio. É por isso que ele está colocando esses raros ovos de viver em leilão. Ao ouvir isso, Ligeon esfregou a testa, pensando momentaneamente se teria treinado Asha e os 3 Krakens do mar bem demais, o suficiente para dominar até mesmo Euron. Embora Asha e sua frota comandassem alguns dos melhores navios de guerra em poder de Ligeon, suas vitórias não se deviam apenas à superioridade dos navios. Na guerra naval, fatores como a destreza tática do capitão, as habilidades de combate da tripulação e a coordenação da frota eram tão cruciais quanto a força dos próprios navios. Os 3 Krakens do mar passaram anos participando de batalhas, aprimorando sua arte. Àquela altura, estavam entre a elite mundial em combate naval. O fato de Asha ter conseguido caçar Euron sozinha através dos mares era prova suficiente do quão longe eles haviam chegado. Ligeon também ficou surpreso com o súbito reaparecimento de Euron. Desde a rebelião Greyjoy, Euron havia desaparecido sem deixar vestígios. Naquela época, ele escapou da prisão, roubou um navio de Lannisporto e desapareceu em mar aberto. Mais tarde, circularam rumores de que ele havia explorado uma brecha na retirada do Trono de Ferro das Ilhas de Ferro, lançando seu próprio ataque.
Ele saqueou as Ilhas de Ferro, levou uma frota e um grande número de seguidores e fugiu para lugares desconhecidos. Essa traição enfureceu Balon Greyjoy além da conta. Já amargurado com sua própria derrota e captura pelo Trono de Ferro, Balon redirecionou grande parte de seu ressentimento para Euron, declarando uma caçada humana por tempo indeterminado ao seu irmão traidor. Mais tarde surgiram relatos de que a frota Redwyne, vinda do Arbor, havia encontrado Euron no Mar de Verão, perto das Ilhas de Verão, o que levou a uma batalha naval. Os Redwynes perderam um terço de seus navios, mas Euron desapareceu completamente após o confronto. Desde então, ninguém ouviu nada sobre ele até agora. Devido a especulações passadas sobre Euron Greyjoy, Lyonne sempre o vigiou de perto. Mesmo quando se espalharam rumores de que Euron havia afundado no mar durante a batalha nas Ilhas de Verão, Lyonne ainda fazia com que a Guilda dos Mercadores Milagrosos, cuja influência se estendia por todo o mundo, continuasse coletando informações sobre seu paradeiro. Ao longo dos anos, eles descobriram alguns relatos não verificados. Alguns alegavam que um pirata notório, com uma semelhança impressionante com Euron, havia sido visto nas águas ao sul da Baía dos Escravos. Outros relataram avistamentos do Silêncio perto das ruínas de Valíria. Lyonne enviou pessoas para investigar essas pistas, mas todas as vezes elas voltaram de mãos vazias. Agora, parecia provável que Euron tivesse passado esses anos perdidos navegando pelos mares ao redor de Sotoros. O fato de ter conseguido obter um grande número de ovos de viver sugeria que ele havia realizado uma exploração significativa do continente. No entanto, o que deixou Lyonne perplexo foi o motivo de Euron Greyjoy ter forçado sua passagem pelos degraus e se envolvido em um conflito com seu próprio povo. Logicamente, após recuperar suas forças, Euron deveria ter retornado às Ilhas de Ferro para desafiar Balon Greyjoy. Em vez disso, por razões desconhecidas, ele entrou em conflito com a frota dos degraus. Sofreu uma derrota esmagadora nas mãos de Asha e até perdeu seu precioso navio irreparavelmente. O que ele queria? Embora Euron sempre tenha sido conhecido por sua loucura, tanto na vida passada de Lyonne quanto neste mundo, loucura não significava estupidez. Ele só tomaria uma atitude tão imprudente se os ganhos potenciais superassem os riscos. Euron ainda está na cidade? Lyonne perguntou ao supervisor da agência. O supervisor balançou a cabeça. Ele desapareceu no primeiro dia em que desembarcou. Neste momento, seu segundo em comando, o Mudo das Ilhas de Verão, está cuidando dos assuntos em seu nome. Escondendo. Lyonne franziu a testa. Podemos encontrá-lo? Não será fácil, explicou o supervisor. Muitas pessoas na cidade já estão procurando por ele. Há rumores de que, além dos ovos de viver, ele trouxe outros itens valiosos. Mas antes que Silêncio chegasse à costa, ele os escondeu. Muitas pessoas esperam encontrá-lo e reivindicar esses tesouros, mas após dias de busca, ainda não há vestígios dele. Alguns suspeitam que ele já tenha deixado Pentos. Se não conseguirmos encontrá-lo, então deixe para lá, disse Lyonne após um momento de reflexão. Envie um recado para todas as filiais e pontos de contato, peça para que monitorem de perto os movimentos de Euron Greyjoy. Sim, meu senhor, respondeu o supervisor. Pelos próximos dias, Lyonne permaneceu em uma casa comprada secretamente pela Guilda dos Mercadores Milagrosos em Pentos. Diariamente, ele recebia atualizações de inteligência da guilda e, quando necessário, disfarçava-se e vagava pela cidade, passando o tempo tranquilamente. Entretanto, embora os dias de Lyonne fossem tranquilos, o mesmo não poderia ser dito dos magistrados de Pentos. Ao retornarem de Braavos, os navios chegavam às docas, trazendo notícias dos eventos recentes na Cidade Livre. E ao ouvir esses relatos, quase todos os magistrados em Pentos chegaram à mesma conclusão. Lyonne estava na cidade deles. A especulação surgiu inteiramente do fato de que a Guilda dos Mercadores Milagrosos, que anteriormente não demonstrara interesse nos ovos de viver, repentinamente entrou no leilão com uma determinação inconfundível de adquiri-los. E em todo o mundo havia apenas uma pessoa capaz de influenciar as decisões da Guilda dos Mercadores Milagrosos, seu mestre elusivo, Lyonne Tarran. Sem saber, a influência de Lyonne nas cidades livres havia crescido além da imaginação. Ele nem precisava se mostrar, a mera suspeita de seu envolvimento era suficiente para deixar os altos magísteres de Pentos apreensivos. Naquele exato momento, Asha Greyjoy, a bruxa do mar, liderava sua frota ao largo da costa de Pentos, supostamente para interceptar Euron Greyjoy. No entanto, ninguém conseguia dizer ao certo qual era seu verdadeiro propósito. Para aumentar a inquietação, surgiram relatos de Canibal, o dragão marinho de Lyonne, aparecendo nas águas costeiras, alimentando ainda mais a especulação e o medo. Entre os magistrados de Pentos, aqueles que inicialmente estavam interessados em concorrer aos ovos de viver começaram a se retirar da competição. Para eles, ofender Lyonne por algo que era, na melhor das hipóteses, uma curiosidade exótica simplesmente não valia a pena. Sua influência e poder eram muito reais. O leilão transcorreu conforme o planejado, sem incidentes. No final, a Guilda dos Mercadores Milagrosos garantiu os ovos de viver por um preço pouco acima do lance inicial. Para neutralizar qualquer percepção negativa causada pela pressão sutil exercida para garantir o negócio, a guilda tomou uma atitude estratégica. Colocou 5 elixires do 7 em leilão, ao mesmo tempo em que anunciou um compromisso de longo prazo de comprar os ovos de viver pelo mesmo preço do leilão atual. Essa iniciativa foi recebida com ampla aprovação.
Além da perspectiva de troca futura por ovos de viver, a oferta imediata dos 5 elixires do 7 foi suficiente para apagar qualquer ressentimento remanescente. Repetidamente, as propriedades milagrosas de salvar vidas do elixir do 7 foram comprovadas. Para os magistrados, figuras que viviam constantemente sob a sombra de uma possível tentativa de assassinato, tal item era inestimável. Infelizmente, o elixir era produzido em quantidades extremamente limitadas. Não mais do que 10 frascos eram lançados em pentos a cada ano, tornando o leilão repentino de 5 de uma só vez uma oportunidade irresistível. Até mesmo magistrados que não haviam planejado comparecer ao leilão correram para o local assim que souberam da notícia. No final, os 5 elixires do 7 foram vendidos por preços muito acima do seu valor de mercado. Embora os magistrados que os ganharam tenham pago caro, nenhum deles se arrependeu, estavam mais do que satisfeitos. Após a conclusão do leilão, muitos começaram a prestar atenção para onde os ovos de viver seriam enviados. Alguns acreditavam que rastrear seu movimento poderia levá-los à Legião Tarran, que suspeitavam estar secretamente na cidade. Mas o que eles viram foi a guilda dos mercadores milagrosos transportando os ovos diretamente da casa de leilões para as docas, onde foram entregues a Asha Greyjoy, que estava esperando lá com sua frota. Os ovos foram então enviados de volta para Summeral. Enquanto os ovos de viver eram transferidos para Asha, Legião disfarçado de mercenário já havia se misturado às fileiras de uma expedição arqueológica da Academia Esfinge e deixado Pentos discretamente. A expedição da Academia Esfinge foi liderada pelo mestre Hill, acompanhado por seus alunos, servos e guardas, totalizando mais de 50 pessoas. O destino deles eram as ruínas de Goyandroy. Esta antiga cidade havia sido construída pelos Roinares, mas foi incendiada pelos Senhores dos Dragões durante a guerra com Valíria, forçando os Roinares a fugir para Dorne. A cidade foi abandonada depois disso. No entanto, a escavação de Hill não se concentrou nas ruínas dos Roinares, mas em uma civilização ainda mais antiga. Os Roinares haviam apenas construído Goyandroy sobre os restos de um assentamento muito mais antigo. Este sítio havia sido descoberto há muito tempo, e tudo de valor havia sido saqueado há muito tempo, deixando para trás apenas paredes em ruínas e estruturas destruídas. Mesmo assim, Hill permaneceu interessado nele, pois sua pesquisa sugeria que uma parte significativa das ruínas permanecia enterrada no subsolo, potencialmente intocada e intacta. Acreditando que esta seção possuía grande valor acadêmico, ele havia solicitado à academia financiamento para escavações anos antes. Seu pedido foi negado repetidamente devido à falta de fundos até agora. A aprovação repentina não teve nada a ver com mérito acadêmico. Em vez disso, foi uma manobra política. Recentemente, Hill havia proposto a realocação da academia, uma sugestão que ganhou força entre muitos acadêmicos e mestres, para grande desgosto do arquimestre da academia. Incapaz de punir Hill abertamente por incitar a agitação, o arquimestre, em vez disso, encontrou uma maneira de mandá-lo embora, ganhando tempo para que a situação se acalmasse antes de permitir seu retorno. Hill estava bem ciente dessa manobra. Ele também compreendia o profundo apego do arquimestre a Pentos e sabia que, a menos que fosse forçado por absoluta necessidade, o homem jamais concordaria em transferir a Academia Esfinge. Então, ele não resistiu à tentativa do arquimestre de expulsá-lo. Em vez disso, deixou o assunto nas mãos competentes de Illyrio. Hill estava confiante de que, quando retornasse de Goyandroy, Illyrio teria encontrado uma maneira de fazer o arquimestre reconsiderar. Hill não fazia ideia de que Legion havia se juntado à sua expedição. Legion assumiu o disfarce de um mercenário bravosiano, usando a máscara que Jaqen lhe dera de presente antes de deixar Bravos. Legion também não planejava entrar em contato com Mestre Hill. Assim que chegassem a Goyandroy, ele pretendia escapar sozinho. Capítulo 229 – O Mestre dos Piratas. Embora Goyandroy tenha sido destruída pelos Valirianos e nunca reconstruída, estava longe de ser abandonada. De fato, Goyandroy permaneceu notavelmente próspera, mais do que a maioria das cidades no continente de Essos, principalmente devido à sua localização privilegiada. Situada entre as cidades livres de Pentos e Norvos, Goyandroy ficava ao longo da estrada valiriana que as conectava. Além disso, estava posicionada no curso superior do Rhoine, onde seus canais proporcionavam fácil acesso a todas as cidades ao longo do curso principal e de seus afluentes. Mesmo durante a época do antigo Império de Guise, Goyandroy havia sido um importante centro comercial. Muito antes da ascensão da fortaleza valiriana, Goyandroy já era famosa por sua beleza e riqueza, o que lhe rendeu o título de Pérola do Rhoine. Mesmo depois que os valirianos devastaram a cidade, sua função como centro comercial não desapareceu. Em vez disso, os navios que antes transportavam mercadorias ao longo do Rhoine passaram de navios mercantes e cargueiros legítimos para operações de contrabando. A ascensão de Goyandroy como um centro de contrabando foi uma consequência direta do relacionamento hostil entre Volantis e as outras cidades livres. Após a queda do domínio valiriano, suas colônias e cidades-estados declararam independência. Volantis, alegando ser o legítimo sucessor de Valíria, buscou restaurar o império. Assim como havia invadido as terras disputadas, também enviou tropas rio acima para atacar Norvos e Coor. Entretanto, Norvos e Coor conseguiram derrotar Volantis na Batalha do Lago da Ger, expulsando suas forças das terras ao norte do lago e impedindo que os navios volantenos navegassem rio acima.
Embora isso tenha interrompido com sucesso a expansão de Volantis para o interior, também teve graves repercussões econômicas para Norvus e Coor. Ambas as cidades dependiam fortemente da navegação baseada em Rhoine para o comércio. Com a rota fluvial bloqueada, foram forçadas a recorrer à rede rodoviária valeriana, o que aumentou drasticamente os custos de transporte e o tempo de viagem. Como resultado, suas economias entraram em declínio acentuado. Para lidar com a crise, as duas cidades buscaram uma alternativa, o contrabando. Coincidentemente, Volantis também se viu na necessidade de rotas comerciais clandestinas. Assim, com um acordo tácito entre todas as partes, os contrabandistas começaram a operar no Rhoine. Com o tempo, o comércio floresceu e mesmo depois que as hostilidades diminuíram e as três cidades restabeleceram o comércio oficial, o contrabando não desapareceu. Os lucros eram simplesmente grandes demais para qualquer poder governante controlar ou eliminar. Paralelamente à crescente rede de contrabando, o Rhoine também viu a ascensão dos piratas fluviais. Esses grupos, concentrados principalmente nas águas ao redor do Lago Adaga, tornaram-se tão poderosos que nem mesmo uma campanha militar conjunta das três cidades livres conseguiu suprimi-los. Eram frequentemente comparados aos notórios piratas dos degraus. Além do Lago d'Ager, esses piratas fluviais tomaram cidades abandonadas ou mal defendidas ao longo do Rhoine, usando-as como bases de onde extorquiam embarcações que passavam, agindo como senhores feudais que cobravam pedágios. Como centro de trânsito mais importante do Alto Rhoine, Goyandroy inevitavelmente caiu sob a influência desses piratas fluviais. Próximo às ruínas, eles construíram uma fortaleza flutuante ao longo da margem do rio. O líder dessa fortaleza se autodenominava Magister. Originalmente, os piratas usavam a fortaleza para cobrar pedágios dos navios que passavam. No entanto, um magistrado particularmente astuto viu uma oportunidade maior. Ele cessou a cobrança de pedágios e transformou a fortaleza em um mercado para mercadorias contrabandeadas. Com o tempo, a fortaleza evoluiu para um próspero centro de distribuição de contrabando, com cerca de 70% das mercadorias contrabandeadas no Rhoine passando por ali antes de serem transportadas para Pentos e de lá, enviadas através de Westeros. Quando o grupo do Mestre Rio chegou à fortaleza flutuante de Goyandroy, não foi submetido às inspeções habituais que outras caravanas mercantes enfrentavam. Em vez disso, foram conduzidos diretamente a uma propriedade privada e receberam acomodações. Sentindo que algo estava errado, o grupo aguardou uma explicação. Rio logo revelou o motivo. A atual magistrada da fortaleza flutuante, Kevira, era na verdade uma de suas ex-alunas. Outrora um nobre poderoso em Pentos, Kevira havia perdido tudo em uma disputa política. Toda a sua família foi exterminada por seus inimigos, e apenas ele sobreviveu, graças à ajuda de Rio. Fugindo de Pentos, ele se refugiou no Rhoine como um pirata fluvial, ascendendo na hierarquia até tomar o controle da fortaleza flutuante em Goyandroy e reivindicar o título de magistrado. Foi por isso que Rio se sentiu seguro ao levar seus alunos para um lugar repleto de bandidos, contrabandistas e fugitivos. Com a proteção do magistrado, eles não tinham nada a temer. Lord Ligion, por favor, venha comigo. Preciso da sua ajuda em algo. Quando Ligion estava prestes a sair após receber sua comissão, Mestre Rio de repente se inclinou e sussurrou para ele. Ligion congelou por um momento. Não esperava ser reconhecido pelo Mestre Rio. Sem dizer uma palavra, seguiu o mestre até o jardim dos fundos da mansão. Mestre Rio, como o senhor me reconheceu? Ligion não pôde deixar de perguntar, sua curiosidade aguçada. Eu tive um amigo que era sacerdote do Deus de muitas faces. Ele me ensinou a reconhecer os disfarces dos homens sem rosto, respondeu Mestre Rio honestamente. No início, pensei que você fosse um assassino dos homens sem rosto que havia se infiltrado no meu grupo, mas depois de observá-lo nos últimos dias, percebi que definitivamente não era um deles. Então, me lembrei dos eventos que ocorreram em Pentos antes de eu partir. Enquanto falava, gesticulou em direção à espada larga do cavaleiro banido na cintura de Ligion. Embora essas duas espadas largas tenham sofrido alterações na aparência, ainda posso dizer que foram forjadas em aço valeriano. E até onde sei, você é a única pessoa no mundo que possui duas espadas largas de aço valeriano. Isso tornou sua identidade bastante fácil de confirmar. Ligion tirou a máscara do rosto, olhou para as espadas disfarçadas em sua cintura e soltou uma risada autodepreciativa. E eu aqui pensando que tinha me escondido bem. Parece que fiz papel de bobo. Mestre Rio ofereceu uma explicação. Além da falha de suas espadas reconhecíveis, seu disfarce é quase indistinguível do de um homem sem rosto. No entanto, os homens sem rosto carregam consigo uma aura distinta, algo extremamente sutil, mas perceptível para alguém como eu, que sou particularmente sensível a essas coisas. Você, por outro lado, não tem essa aura. A compreensão surgiu no rosto de Ligion. Não era de se admirar que seus disfarces nunca tivessem enganado os sacerdotes do Deus de muitas faces ou os homens sem rosto da Casa do Preto e Branco. Era evidente que os devotos seguidores do Deus de muitas faces conseguiam reconhecer facilmente sua própria espécie. Essa percepção serviu como um aviso para Ligion. Ele teria que ser mais cauteloso ao usar os métodos dos homens sem rosto no futuro. Deixando de lado a ideia de seu disfarce, Ligion se virou para Mestre Rio e perguntou: com o que você precisa da minha ajuda? Devo avisá-lo, não ficarei aqui por muito tempo. Se está me pedindo para ajudar a escavar ruínas, vai se decepcionar. Claro, eu sei que você está ansioso para chegar a Coor. Isso não vai demorar muito. Tudo estará resolvido esta noite.
O rosto do mestre Ryu se iluminou ao ver Legion concordar. Preciso que você conheça alguém primeiro, a magistrada pirata desta fortaleza, Kevira. Legion pensou brevemente e então assentiu. Mestre Ryu instruiu Legion a se disfarçar novamente como um mercenário comum antes de conduzi-lo para fora da mansão. Eles atravessaram a área arborizada ao lado da propriedade e chegaram a outra mansão perto da fortaleza. Depois de passar por uma rigorosa inspeção pelos guardas que cercavam a propriedade, os dois finalmente foram autorizados a entrar no grande salão da mansão. Assim que entraram, Legion sentiu que algo estava errado. Não havia um único servo à vista, apenas mercenários armados e soldados imaculados. O lugar inteiro estava em alerta máximo, como se estivesse se preparando para um ataque iminente. Até mesmo entrar naquele salão exigia 3 verificações de segurança separadas, um nível extremo de cautela. Parece que seu aluno se meteu em sérios problemas, Legion murmurou enquanto se aproximava do mestre Ryu. Ryu deu um sorriso irônico. Explico tudo em breve. Poucos momentos depois, o som de passos ecoou pelo salão. Logo em seguida, um homem de meia-idade surgiu, vestido com roupas luxuosas que o faziam parecer mais um nobre de Pentos do que um líder pirata do Rio. Era difícil dizer qual era sua aparência anterior, pois seu estado atual era de completa exaustão. Seus cabelos estavam completamente brancos e as olheiras deixavam claro que ele não dormia bem há algum tempo. Ao entrar, tropeçou em um pequeno obstáculo perto da porta, quase caindo antes de se recuperar. Seu corpo parecia frágil, como se não tivesse se recuperado totalmente de uma doença. Professor, aconteceu alguma coisa com Lina e os outros? Perguntou o homem de meia-idade ao mestre Ryu com profunda preocupação no momento em que o viu. Ryu rapidamente o tranquilizou. Não, eles estão todos seguros. Estão hospedados na mansão do meu amigo, sob estrita proteção, nada vai acontecer com eles. O homem de meia-idade soltou um suspiro de alívio antes de perguntar. Professor, o senhor veio me ver porque encontrou dificuldades com sua escavação? Posso disponibilizar alguns homens para ajudá-lo, se necessário. Não, não se trata de mim, Ryu balançou a cabeça. Estou aqui para ajudar você a resolver seu problema. Enquanto falava, ele olhou ao redor da sala e fez um gesto sutil em direção a Ryu. O homem de meia-idade balançou a cabeça e disse, professor, não precisa se preocupar. Estes são todos os meus homens de maior confiança. Qualquer coisa que aconteça aqui, qualquer coisa que seja dita, não sairá desta sala. Percebendo sua confiança, Ryu se virou para Legion. Ao vê-lo acenar levemente indicando que não se importava, Ryu continuou. Deixe-me apresentá-lo. Lord Legion, este é meu aluno Kevira Jarad, filho do antigo príncipe de Pentos. Seu primo agora é o príncipe esfarrapado dos soprados pelo vento. Depois de apresentar o homem de meia-idade, Ryu apresentou Legion. E este é Lord Legion Tarran, senhor de Sumeral, rei das Ilhas dos Degraus e do Mar Estreito, escolhido dos 7 deuses, encarnação do deus da tempestade. Ouvir mestre Ryu recitar a longa lista de títulos de Legion lembrou-lhe a maneira como Missandei certa vez anunciou os títulos de Daenerys em Pedra do Dragão enquanto Jon Snow estava ali completamente perdido. Comparado ao comportamento calmo de Legion, no entanto, Kevira e seus homens ficaram completamente atordoados. Mesmo nas profundezas dos territórios do interior, todos já tinham ouvido falar de Legion. Seu nome carregava um peso que ecoava por inúmeras tavernas, onde histórias de seus feitos haviam sido imortalizadas em canções. Até mesmo pessoas tão distantes quanto Lich sabiam que Legion era talvez a pessoa mais próxima de um deus neste mundo, não apenas por seu título de escolhido, mas por seu poder absoluto. Kevira se recuperou rapidamente do choque. Embora não tivesse ideia do motivo da presença de Legion ali, percebeu que se seu professor o trouxera seria, sem dúvida, uma oportunidade de ouro para resolver sua crise atual. Entusiasmado, ele deu um passo à frente e fez uma reverência. É uma honra conhecê-lo, senhor escolhido. Não há necessidade de formalidades. Vamos direto ao ponto, disse Legion sem rodeios. Você está claramente em sérios apuros, e seu professor me trouxe aqui para te ajudar. Então me diga, qual é exatamente o problema? Vou ver se consigo resolvê-lo. Kevira hesitou brevemente antes de se recompor e explicar sua situação. A situação era simples. Kinon Tashi, o segundo filho da casa Tashi de Norvos, estava de olho em Goyandroy, reconhecendo os imensos lucros ocultos naquele centro de contrabando e contrabando. No entanto, ele não podia se dar ao luxo de envolver Norvos abertamente no assunto. A proximidade da fortaleza com Pentos significava que se Norvos posicionasse tropas ali, isso provocaria uma reação de Pentos, potencialmente desencadeando um conflito entre as duas cidades livres, algo que Kinon queria evitar. Para contornar isso, a elite Norvose contatou White Skull Davu, um notório pirata fluvial do Lago da Ger, para lançar um ataque às forças de Kevira a partir da água. Ao mesmo tempo, eles recrutaram um bando de invasores Dothraki que atuavam na região para atacar a fortaleza flutuante por terra. O plano era destruir completamente a fortaleza, e Kinon poderia então mandar homens disfarçados de piratas do rio, reconstruí-la nas ruínas e assumir o controle do território. No entanto, embora o plano fosse sólido, sua execução encontrou obstáculos inesperados. Enquanto navegava para o norte, o Davu Caveira Branca foi interceptado por uma força pirata rival, atrasando sua chegada a Goyandroy. Sem o apoio naval deles, os Dothraki lançaram um breve ataque à fortaleza flutuante, mas rapidamente se retiraram. Percebendo que o plano inicial havia fracassado, Kinon criou uma nova abordagem.
contratar os homens sem rosto para assassinar Quevira. Os homens sem rosto agiram rapidamente e cumpriram sua missão com sucesso. O problema? Mataram a pessoa errada, um dos sósias de Quevira. O próprio Quevira liderava sua frota fluvial para o sul, para lidar com o Caveira Branca ou Davu, na época. Quando soube que seu chamariz havia sido assassinado, sua preocupação com a família o levou a cometer um erro tático crítico. Como resultado, quase metade de seus homens pereceu, e seus corpos afundaram no leito do rio. Quando Quevira retornou e reconstituiu o ocorrido, percebeu que os homens sem rosto provavelmente tentariam outro assassinato. Para garantir a segurança de sua esposa e filhos, ele os enviou à frente até Mestre Rio em Pentos. Enquanto ele permaneceu para se preparar para a próxima tentativa de assassinato e organizar as defesas contra a aproximação do Caveira Branca ao Davu, Ligion ouviu atentamente antes de falar em tom comedido. Os homens sem rosto não são apenas assassinos, são sacerdotes. Eles matam para oferecer sacrifícios ao seu Deus, pois o Deus de muitas faces já escolheu suas vítimas. O homem sem rosto enviado para matá-los, no entanto, cometeu um erro, ofereceu o sacrifício errado. Isso significa que ele deve corrigir sua falha apresentando ao Deus de muitas faces uma oferenda adequada, normalmente, alguém de status igual ao do alvo original. Se o assassino for um seguidor particularmente devoto, ele pode até se oferecer como sacrifício. Você quer dizer que não serei alvo dos homens sem rosto novamente? Perguntou Quevira com um traço de esperança na voz. Ligion balançou a cabeça. Não, você será alvo novamente. Um novo assassino, mais habilidoso que o anterior, assumirá o contrato e continuará até que a tarefa seja concluída. Se você conseguir sobreviver a 3 tentativas de assassinato, só então será considerado abençoado pelo Deus de muitas faces, e não mais um sacrifício digno. Os homens sem rosto nunca mais virão atrás de você. O rosto de Quevira ficou mortalmente pálido. Uma tentativa de assassinato já o havia abalado. Agora, teria que suportar mais 2? Duvidava que tivesse capacidade de sobreviver a elas. A voz de Ligion era firme enquanto ele continuava. Posso ajudá-lo a lidar com o pirata do rio Davu. Posso protegê-lo dos homens sem rosto. Posso resolver toda essa crise para você. Mas tenho uma condição. Quevira perguntou imediatamente. O que é isso? A expressão de Ligion permaneceu firme. Quero você, seus homens e o controle da fortaleza flutuante de Goiandrói. Capítulo 230. Pirata Canibal. Tem certeza de que vai funcionar? Mestre Rio perguntou com alguma preocupação enquanto saíam da mansão. Ligion sorriu. Não se preocupe. Isso será suficiente para mantê-lo vivo. Originalmente, ele esperava apenas que Mestre Rio ajudasse a realocar a Academia Esfinge para salão estival. Nunca imaginou que Rio lhe daria uma surpresa tão significativa, uma cidade inteira caindo em seu colo. Agora, a única coisa que Ligion precisava considerar era de onde retirar tropas para guarnecer Goiandrói e como reconstruir a cidade. Quevira, levado à beira do colapso pelas ameaças dos homens sem rosto, não teve escolha a não ser concordar com os termos de Ligion. Ele rapidamente prometeu a fortaleza flutuante e seu povo assumerá, contanto que Ligion pudesse salvá-lo do assassinato. O método de Ligion para salvá-lo foi simples. Ele lhe entregou várias moedas de ferro com propriedades especiais, dadas a ele por Jaqen. Essas moedas eram diferentes das que Arya obteria anos depois, elas eram usadas para comprar uma vida dos homens sem rosto. Ligion instruiu Quevira a dispensar todos os guardas da mansão naquela noite, manter as moedas de ferro consigo e dormir sem medo. Se as moedas desaparecessem pela manhã, significaria que o perigo havia passado. Embora a questão dos homens sem rosto pudesse ser resolvida facilmente, a situação em torno de Goiandrói estava longe de ser resolvida. Segundo Quevira, um nobre poderoso de Norvos havia atacado a fortaleza flutuante, buscando reivindicar seu lucrativo comércio, chegando ao ponto de contratar os homens sem rosto para assassinatos. Mas algo não fazia sentido. Embora a fortaleza flutuante fosse o maior centro de contrabando e bens roubados no Rhône, esse contrabando raramente era vendido por preços altos. Os contrabandistas não faziam grandes fortunas, e os impostos comerciais arrecadados pela fortaleza eram relativamente baixos. Além disso, as transações eram pouco frequentes. Apenas 3 ou 4 negociações significativas ocorriam por mês. A receita total dessas transações provavelmente era inferior à gerada pela Miracle Harbor em um único dia. E a parcela que de fato chegava a Quevira como magister era ainda menor. Parecia absurdo que um nobre de Norvos fizesse tanto esforço pelos supostos lucros do comércio de contrabando. Afinal, contratar um homem sem rosto era incrivelmente caro. O preço pelo assassinato de um mero comerciante poderia financiar uma companhia mercenária de centenas de homens. O custo de atingir um magistrado fluvial como Quevira, que controlava uma região inteira, era alto o suficiente para reunir um exército de milhares, possivelmente até dezenas de milhares. Mesmo que a fortaleza flutuante acumulasse riqueza ao longo de décadas, ainda não chegaria nem perto de cobrir o preço da contratação dos homens sem rosto. Ligion suspeitou que havia outro motivo por trás do ataque do nobre de Norvos a Quevira. Independentemente do verdadeiro motivo, Ligion já havia reivindicado Goiandrói como sua. Ele precisava pôr fim a essa ameaça de uma vez por todas. Isso significava mudar seu curso, viajar pela estrada valeriana em direção a Norvos. Mesmo sem a questão do nobre de Norvos, Ligion provavelmente teria ido em direção a Norvos de qualquer maneira.
Kevira lhe dissera que os Dothraki contratados por Norvus estavam vagando pelo meio da estrada valeriana a caminho da cidade. Ligion suspeitava fortemente que esse bando de guerreiros Dothraki fosse secretamente controlado pela casa Soia de Coor. Você precisa preparar alguma coisa? Mestre Hill perguntou depois que eles retornaram à mansão. Não, só me arranje um barco, disse Ligion após pensar um pouco. Além disso, diga a Kevira para assumir o controle da frota de Udavu amanhã e cuidar dos corpos deles enquanto isso. A leste de Goyandroy, na confluência dos rios Pequeno e Roine, um acampamento fluvial improvisado estendia-se ao longo da costa. Mais de 20 barcos de pesca, as embarcações preferidas dos piratas fluviais, estavam atracados ali. Dentro do acampamento de 500 a 600 homens, vestidos com armaduras de couro rudimentar e cobertos de pólvora branca, dividiam os despojos de seu último ataque. Perto dali, o membro mais jovem da tripulação capturada estava sendo assado na fogueira, e sua carne logo seria consumida em um sacrifício ritual antes que os piratas partissem para atacar a fortaleza flutuante de Goyandroy. Seu líder, Caveira Branca Udavu, era natural de Coor. Sua mãe fora escrava e quando ele era apenas uma criança, presenciou seu sacrifício à cabra negra. Em vez de odiar o deus que a havia levado, ele alegou ter recebido uma revelação divina, tornando-se um dos seguidores mais zelosos da cabra negra. Se ele fosse seguidor da fé tradicional da cabra negra teria sido uma coisa, mas a seita que ele adorava havia sido condenada há muito tempo como um culto proibido. Eles aderiam a antigos ritos de sacrifício, nos quais os iniciados tinham que oferecer um membro da família à cabra negra e consumir sua carne para se fundir simbolicamente com seu deus. Em outras palavras, Udavu não apenas testemunhou o sacrifício de sua mãe, como também comeu sua carne. Quando o clero da cabra negra de Coor soube da existência dessa seita herética operando na cidade, iniciou um expurgo. Toda a família de Udavu foi massacrada. Somente ele sobreviveu, fugindo para o Lago da Adaga, onde se tornou um pirata fluvial. Como pirata, Udavu atacava navios e ao mesmo tempo espalhava sua fé sombria. Em pouco tempo, conquistou seguidores devotos e sua influência cresceu. Com o tempo tornou-se um dos senhores fluviais mais temidos do Lago Adaga. Ele aceitou o contrato do nobre de Norvus Kinontashi, porque lhe foi prometida uma recompensa muito maior do que mero ouro, se ele capturasse Goyandroy com sucesso. Ele teria permissão para estabelecer um templo para a cabra negra lá, onde poderia espalhar abertamente seus ensinamentos. Era uma oferta irrecusável, especialmente porque há muito tempo ele tinha como objetivo saquear a fortaleza flutuante. Era simplesmente uma oportunidade de agir com o apoio da nobreza. Ele já havia massacrado metade das forças de Kevira, facilitando muito o ataque iminente. Além disso, havia um agente infiltrado dentro da fortaleza. Assim que Udavu alcançasse os portões, esse traidor se voltaria contra Kevira e abriria as portas por dentro. Na mente de Udavu, a conquista da fortaleza era uma certeza. Sentado perto do fogo, ele ponderou se deveria realizar um grande sacrifício humano em homenagem à cabra negra quando a fortaleza fosse sua. Mas então, algo parecia errado. Ele se enrijeceu e se levantou, seus olhos aguçados examinando o rio e a floresta ao longe. Uma sensação estranha percorreu sua espinha. Fiquem alertas, ele gritou. O acampamento ficou em silêncio. Confusos, seus homens se voltaram para ele. Tolos! A neblina! Tem algo errado. Udavu desembainhou sua arma e apontou para a névoa que vinha do rio. Só então os piratas perceberam o que ele queria dizer. Em algum momento todo o rio havia sido engolido por uma névoa espessa e ondulante. A névoa se movia, lenta mas constante, engolfando o acampamento. As florestas ao redor também estavam encobertas, a névoa se aproximando de todas as direções, apertando-os como um laço. Os homens de Udavu conheciam bem os perigos do Roine. Eram criminosos implacáveis e calejados, que haviam sobrevivido a inúmeras emboscadas e batalhas. Seus instintos os mantiveram vivos por anos. E agora, esses instintos gritavam para eles que algo estava muito, muito errado. Quase instantaneamente, os piratas sacaram suas armas. Alguns, tomados pelo medo, dispararam em direção aos barcos, na esperança de escapar pelo rio. Nenhum dos partidários de Udavu os deteve. Em vez disso, eles observavam, esperando para ver se os desertores retornariam, testando o perigo da névoa com as vidas de covardes. Mas à medida que os barcos se afundavam na névoa, não se ouvia um único grito ou respingo. Nenhum grito, nenhum som de luta, apenas silêncio. Como se a névoa os tivesse engolido por inteiro. Ateie fogo no acampamento. O fogo manterá a neblina afastada, rugiu Udavu. Seus homens obedeceram imediatamente, jogando tudo que fosse inflamável nas chamas. Várias fogueiras se acenderam, seu calor lambendo o ar frio da noite. Mas, para seu horror, no momento em que a névoa atingiu as fogueiras, as chamas tremeluziram e enfraqueceram. Em segundos foram completamente apagadas. Até a madeira que ardia momentos antes estava agora coberta de gelo. Alguns homens, incapazes de suportar o pânico crescente, gritaram e avançaram em direção à névoa com suas armas em punho. No instante em que cruzaram a neblina, suas vozes silenciaram. Assim como os outros, eles se foram. Embora a densa neblina avançasse lentamente, ela não parava. Em pouco tempo, os piratas do rio perceberam que seu espaço estava diminuindo, forçados a se aproximar cada vez mais. Aqueles nas bordas externas já estavam submersos e finalmente entenderam por que nenhum grito havia sido ouvido daqueles engolidos pela névoa. Eles não desapareceram simplesmente. Todos, sem exceção, foram congelados em estátuas de gelo em um instante. A visão horripilante abalou a pouca coragem que restava nesses assassinos calejados.
O medo os dominou. Diante da perspectiva de morrer congelados, alguns optaram por tirar a própria vida. Outros, sem determinação, imploraram por ajuda, mas ninguém lhes deu atenção. Só lhes restava assistir enquanto a névoa se aproximava, consumindo-os um a um, transformando-os em esculturas de gelo sem vida. O Davu permaneceu imóvel, olhando em desespero para a catástrofe que se desenrolava ao seu redor. Não conseguia entender por que uma calamidade tão terrível se abatera sobre ele. Sua mente ficou em branco, incapaz de emitir uma única ordem. Não pôde fazer nada além de assistir seus homens caírem, alguns tirando a própria vida, outros sucumbindo à geada crescente. À medida que a névoa avançava em sua direção, porém, seu pânico começou a se dissipar. Sua respiração se estabilizou e sua mão trêmula alcançou o emblema sagrado da cabra negra pendurado em seu pescoço. Ele o agarrou com força, sussurrando a mesma oração que seu pai recitara quando presenciou o sacrifício de sua mãe pela primeira vez. Então, algo impossível aconteceu. A neblina implacável, imparável até então, parou diante dele, como se encontrasse uma barreira invisível. Um sinal, um milagre. Os olhos de Udavu se arregalaram de espanto. Ele acreditava que sua prece havia sido atendida. O desespero em seu coração deu lugar a uma devoção avassaladora. Ele ergueu o emblema sagrado e, com fervorosa reverência, começou a entoar os antigos ritos de sua fé. A névoa não avançou. Começou a recuar. Lágrimas de alívio encheram os olhos de Udavu. Ele havia sido poupado. A cabra negra ouvirá seu apelo. Ele soltou um suspiro trêmulo, finalmente se permitindo relaxar. Mas no momento em que ele exalou, a névoa aumentou violentamente, avançando rapidamente. Ela o envolveu completamente. Udavu não teve tempo de dizer mais nada. Seu corpo congelou num piscar de olhos, assim como seus homens. Com a morte de Udavu, a densa névoa começou a se dissipar, revelando a devastação que havia deixado para trás. As águas outrora caudalosas do pequeno Rhône haviam se solidificado, uma espessa camada de gelo se estendendo até onde a vista alcançava. Os barcos dos piratas do rio, apanhados em meio à fuga, estavam congelados, suas tripulações envoltas em gelo. Todos os seres vivos dentro do acampamento haviam se tornado estátuas de gelo sem vida. O próprio solo estava soterrado por camadas de terra congelada e neve, transformando completamente a paisagem. O que antes fora uma margem temperada de rio era agora um deserto congelado, mais parecido com as terras além da muralha do que com as exuberantes colinas de veludo. Em meio a esse mundo de gelo e morte, uma figura solitária se destacou. Um homem com duas espadas grandes na cintura. Ligion observou a destruição à sua frente. Ele previra que canalizar a runa do rei sem nome para conjurar névoa e despertar o poder da runa do dragão de gelo produziria resultados tremendos, mas mesmo assim, a magnitude do que ele havia causado o pegou de surpresa. A cena sinistra diante dele o lembrou das lendas dos caminhantes brancos. Também lhe trouxe lembranças de um jogo há muito esquecido de sua vida passada, em que a caçada selvagem cavalgava sobre o gelo. Mas seus pensamentos não se demoraram na devastação. Seu foco se voltou para a figura de Udavu, ainda paralisada. Mais especificamente para o emblema da cabra negra agarrado em sua mão congelada. A névoa havia parado antes de avançar novamente. Não era um truque de Ligion. Ele não estava brincando com Udavu, dando-lhe falsas esperanças apenas para roubá-las com crueldade. Não algo havia resistido ativamente à névoa congelante. Uma força havia intervindo. E essa força veio do emblema. Ligion deu um passo à frente, agarrando os dedos congelados de Udavu e separando-os com facilidade. Ele arrancou o emblema sagrado da cabra negra das mãos do morto e o examinou atentamente. Com sua visão especial, ele procurou por vestígios de magia. Nada. Para ele, o emblema não parecia nada mais do que uma peça comum de metal, desprovida de encantamento. Ainda assim, ele não estava convencido. Ele se aprofundou, canalizando o poder da runa do rei sem nome para aprimorar sua percepção. O resultado foi imediato. Diante de seus olhos, o simples emblema se transformou. Não era mais um ícone de metal, havia se tornado um olho. Um único e grotesco olho de cabra, cercado por tentáculos negros e retorcidos. E estava vivo. Enquanto Ligion o encarava, o olho se moveu. A pupila girou dentro da órbita, fixando-se nele. Um arrepio percorreu sua espinha. Então ele sentiu uma sensação arrepiante se espalhando por sua mão. Os tentáculos negros do olho tentavam alcançá-lo, deslizando sobre sua pele, penetrando em sua carne. Ligion soube imediatamente que aquela não era uma relíquia comum. Era algo muito pior. Instintivamente, ele tentou cortar sua conexão com a visão. Mas antes que pudesse agir, a runa do rei sem nome brilhou dentro dele. Uma força repentina surgiu da runa, prendendo-se aos tentáculos enquanto eles se enterravam na palma da mão dele. Não os rejeitou. Isso os consumiu. A runa devorou os tentáculos, seguindo-os até sua fonte, drenando a própria essência do poder da cabra negra. Um balido gutural e desumano de raiva ecoou em sua mente. Então a visão se despedaçou. Ligion piscou, seus sentidos voltando ao normal. O emblema, antes um olho sinistro, havia murchado em suas mãos. Ele se desfez, desintegrando-se em nada mais que uma pilha de pó metálico corroído. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.